Pro bem ou pro mal, a sua jornada Pokémon em Scarlet Violet tá prestes a mudar. Isso que tá aqui atrás de mim é o mapa da região de Paldea, onde se passarão os jogos da 9ª geração. Só que vazou o local de basicamente tudo o que a gente vai precisar fazer nas 3 principais histórias de Scarlet Violet. Inclusive, já dá pra ver aqui que tem alguns pontos bem marcantes desse mapa e que a gente poderia tentar adivinhar o que eles são, como por exemplo ginásios ou locais daqueles boss, como é o grande Pokémon Klawf, ou ainda mesmo um dos chefes da equipe Star. Mas a gente não precisa adivinhar porque os leakers estão de volta e eles revelaram o local de tudo isso que eu acabei de dizer. Então continue assistindo com muito cuidado esse vídeo, porque spoilers com certeza serão revelados, beleza? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal para não perder absolutamente nada da 9ª geração na franquia, da mais completa cobertura em português que estamos fazendo aqui no Ligenga, beleza? Bom, dado todos esses avisos, muito cuidado, porque iremos começar a revelar alguns dos segredos de Pokémon Scarlet Violet. Particularmente, eu gostei bastante do mapa de Paldea. Alguns leakers falam que se a gente analisar apenas a parte continental da região, é um jogo que não será tão grande assim, mas se a gente acrescentar isso, principalmente o oceano de Paldea, aí a gente terá um mapa tão grande ou até maior do que em relação ao que a gente teve em Hisui, no jogo Pokémon Legends Arceus, beleza? E aí tem alguns mistérios, né, desse mapa que a gente vai desvendar analisando no vídeo de hoje, beleza? Então eu vou dar um zoom out aqui no mapa original, já revelado, de Pokémon Scarlet Violet, e vou vir aqui pro lado, para um mapa modificado por alguém que acompanha os vazamentos, beleza? Então eu vou dar um zoomzinho aqui, para que a gente possa começar a analisar. Vamos seguir aqui um sentido horário, começando então por essa montanha gelada, ok? Esse símbolo aqui que tem uma Pokébola, uma espécie de triângulo meio na diagonal, aqui um corte, né? Esse é o clássico símbolo dos ginásios, né? Os ginásios Pokémon ficaram de fora da franquia na 7ª geração, retornaram na 8ª e estarão novamente presentes na 9ª geração. Então aqui já dá pra perceber que nessa área gelada, aqui nessa grande montanha, a gente vai ter 2 ginásios localizados, um do tipo fantasma e um do tipo gelo. O do tipo gelo, inclusive, já foi revelado, né? Que é a daquele treinador que eu não vou me lembrar o nome. E, inclusive, ele utiliza um dos novos Pokémon da região de Paldea. Aqui do lado, a gente já vê um outro símbolo, uma estrela com o tipo Fairy, beleza? Então vamos descer aqui um pouquinho, só para eu mostrar isso aqui, que é como se fosse um glossário, tá? Os Gym Leaders a gente já falou, né, que é o símbolo da Pokébola. Os Titans serão os boss dos jogos, podem ser um equivalente aos Totem de Alola ou algo desse tipo, e eles serão representados por esse símbolo aqui, que é o símbolo que foi inserido em Pokémon Legends Arceus, que são dos Pokémon Alpha. E a gente tem aqui os Star Bosses, que são os chefões da equipe Estrela, ou da equipe Star, que é a equipe vilã, e será representado no mapa pelo símbolo justamente da estrela. E por fim tem Elite Four, esse não terá nada no mapa, é basicamente a Elite dos 4. E aqui, como a gente consegue ver, teremos quase todos os tipos representados em Pokémon Legends Arceus, beleza? Se não todos os tipos representados em alguns dos chefões, ou ginásios, ou vilões, ou até mesmo os titãs. Então beleza, vamos voltar lá pra cima, onde começamos pela montanha, e aí a gente desce um pouquinho aqui, seguindo de novo o sentido horário. Pela direita, aqui a gente vai ter o chefão da equipe Estrela do tipo lutador, e outro chefão da equipe Estrela do tipo venenoso. Alguns dizem que alguns desses bosses da Team Star já teria sido revelado em trailers oficiais, inclusive, mas não como os chefões, entende? Eles mostraram imagens desses bosses, mas não falaram, ó, esses aqui são os chefões da equipe Estrela. Então, depois a gente pode até tentar revisitar os trailers que já saíram de Scarlet Violet, para ver se a gente pesca alguns desses personagens
que terão uma participação bem importante na nona geração. Descendo um pouco, a gente vai ter um encontro aqui com um dos titãs, o do tipo metal. Não sei exatamente qual vai ser esse Pokémon, talvez inclusive os vazamentos já tenham até apontado quais serão exatamente os novos Pokémon que serão titãs. Eu confesso que não sei aqui qual vai ser o novo Pokémon do tipo metal que vai ser o titã dessa área. Creio eu que todos os titãs serão sim de Pokémon novos, Pokémon inéditos da nona geração. Logo abaixo a gente tem essa construção aqui que a gente já suspeitava se tratar de um ginásio, e é isso mesmo, aparentemente, segundo pelo menos esse infográfico, esse mapa alterado, esse aqui vai ser o local do ginásio do tipo elétrico, beleza? À esquerda dele a gente tem alguns rios aqui que desembocam no oceano de Paldea, vindo aqui do que parece pelo menos ser uma cachoeira e aí uma foz lá em cima. A gente vai ter um chefe da Team Star do tipo fogo, ok? E logo abaixo a gente tem mais um ginásio, né? Dá pra ver aqui que se trata de uma cidade e muitos já acreditavam que seria um ginásio mesmo. Esse aqui será o do tipo grama. Dizem que o diferencial desses ginásios vai ser a utilização de Pokémon que não são do tipo do ginásio, mas terastalizados, ou seja, usando, né, a transformação Terastal, que é a nova mecânica, para transformar justamente o tipo desse Pokémon no tipo do ginásio. Aqui, por exemplo, um Pokémon do tipo fogo passaria pela terastalização e se tornaria um Pokémon do tipo grama na batalha contra o líder de ginásio do tipo grama. Beleza? Continuando aqui, temos mais um titã. Esse aqui é o do tipo pedra, aparentemente, o que faz bastante sentido, já que aqui é uma área mais montanhosa, né, com pedregulhos, um relevo bem acidentado da região de Paldea. Aqui a gente tem o glossário que eu já mostrei, algumas áreas que não terão nenhum desses desafios. Aqui é a cidade principal. E indo já mais para a parte central, à esquerda, né, do mapa de Paldea, a gente tem aqui um ginásio do tipo inseto. Curioso a localização, né? Parece uma grande planície. Existem planícies na Espanha, que é o país que deve servir como principal inspiração de Paldea, além de Portugal. Mas eu imaginava um ginásio inseto no meio de florestas e aparentemente não é exatamente isso que acontece. Talvez a gente passe por uma floresta para chegar nessa região aqui. Logo à esquerda aqui, ó, nesse penhasco, tem mais uma cidade e aparentemente aqui será o ginásio do tipo psíquico. E ele tá bem isolado, então por esse isolamento pode ser que esse seja um dos últimos ginásios a gente enfrentar, né? Lembrando que a ideia de Pokémon... eu acho que eu tô em cima aqui, mas enfim, agora tá melhor. Lembrando que a ideia de Pokémon Scarlet Violet é ser um jogo de mundo aberto, bebendo da inspiração de Breath of the Wild, dando liberdade para o jogador acessar praticamente qualquer área desde o início do jogo. Haverão algumas pequenas barreiras naturais, mas é possível sim que a gente consiga enfrentar os últimos, ou talvez até o último ginásio, né, o último desafio, logo no início do jogo. Claro que vai ser bastante difícil de derrotar, mas a acessibilidade a esse local pode ser que exista assim em Scarlet Violet, pelo menos é o que a princípio a gente imagina que aconteça, né? Bom, aqui a gente tem uma área bastante importante, recheada de desafios, né? Mais à esquerda aqui, nesse rio, temos o que deve ser o titã do tipo voador. Nesse deserto aqui temos outro titã, esse do tipo terrestre, mais próximo aqui do centro do mapa, né? Esse centro... Opa, o zoom não, na verdade eu apertei pro lado. Mais pro centro do mapa aqui, né? Que é essa área misteriosa, com névoa e tal. A gente vai ter um dos chefões da Team Star, esse representando o tipo noturno, provavelmente especializado em Pokémon desses tipos. E logo acima, né, uma cidade que parece ser a foz de um rio, né? Aqui isso aqui parece ser uma certa cachoeira, talvez. Enfim, ou então ela é irrigada por esse rio aqui. Vamos ver como é que vai ser isso na prática. Mas enfim, uma cidade que parece bastante água e por isso é o lar do ginásio do tipo água. Perto também aqui, ó, circundando esse centro misterioso, a gente tem mais uma cidade. Essa aqui vai ser a casa do ginásio do tipo normal. E acima, nesse grande lago, talvez um dos maiores lagos, né? Se não o maior lago, com certeza, o maior lago vendo agora da região de Paldea.
a gente tem algumas ilhotinhas aqui, e por aqui a gente terá o titã do tipo dragão. Pode ser até subindo essa cachoeira aqui, dando nessa, não sei se é um desfiladeiro, ou então nessa cordilheira aqui, nesse círculo de montanhas de gelo. E eu acho que esse foi o último desafio que a gente viu, né? Então, somando aí ginásios, que a gente tem 8, titãs a gente tem 5 e chefes da equipe Star também temos 5, a gente vai ter um total de 18 desafios, que é exatamente a quantidade de tipos que existem em Pokémon. Então a gente vai ter bastante desafios para encarar em Pokémon Scarlet Violet, fora a Liga Pokémon, né, que está aqui representada pela Elite Four, fora toda a história que vai ter, esse centro misterioso aqui que alguns indicam ser o lar dos Pokémon lendários. Enfim, fora diversas formas de jogar Pokémon Scarlet Violet que eu tenho certeza que surgirão por se tratar de um jogo, o primeiro jogo de Pokémon de mundo aberto, e também por ser uma comunidade extremamente criativa, a comunidade de Pokémon. Então eu tô muito ansioso, muito esperançoso para esse Pokémon. Claro que visualmente, graficamente não vai ser o melhor jogo do mundo, mas eu acredito que em questão de gameplay, que em questão de diversão, que em questão de fator replay, esse jogo entregue muita coisa que inclusive outros bons jogos, como por exemplo o Pokémon Legends Arceus, não conseguiram entregar. E espero que seja um dos melhores jogos de todos os tempos da franquia, beleza? Você tá tão animado e tão esperançoso quanto eu? Ou você acha que eu tô ultra hypando jogos que talvez não sejam tão bons assim? Deixa aí nos comentários e não esqueça do like, além, é claro, de se inscrever no canal para não perder absolutamente nada da 9ª geração da franquia. Conto sempre com o apoio de vocês em Fantasmas. Como vocês devem ter percebido, não tem saído tantos vídeos assim sobre vazamentos, mas os vídeos continuam saindo numa frequência bastante alta, tanto com vídeos com curiosidades, quanto também com os shorts que eu comecei ou voltei a fazer com maior frequência. Então, conto com vocês e com o apoio de vocês em todos esses tipos de conteúdos aqui no Ligenga. Muito obrigado por tudo, Fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.